Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, 1h01. Boa tarde. Boa tarde, Isaías Roberto, que já está aqui antenado e ligado aqui no NN Play, nosso canal no YouTube, com mais de 100 mil inscritos. Isso, batemos essa meta aí essa semana, que coisa boa, parabéns mais uma vez. Então entra aí, estamos ao vivo em cores aqui e pelas ondas, claro, da mais gostosa, da Number One 91,5 NNFM, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, da carona que você nos dá, indo para casa, voltando pro trabalho, descansando, ouvindo no centro, né? Onde você estiver na sua casa. Neide, um grande abraço para você, dona Hilda lá no Sítio Capim, boa tarde aos policiais militares que estão nas suas viaturas aí, estão de porventura com o radinho ligado, estão de serviço, os bombeiros militares, SMTT, Polícia Civil, né? Todo mundo que faz a saúde aqui em algum lugar, aqui nas UPAs, nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, no hospital regional, na unidade de emergência do Agreste, enfim, né, onde você estiver. Um abraço aqui a Tereza Cristina, boa tarde, ao Lucas Ezequiel, que está aqui também, muito obrigado pela audiência de vocês, compartilha, aciona o sininho, dá o joinha e vamos lá, vamos para o tempo e temperatura em Arapiraca, 32 graus agora, tá muito abafado hoje, né, gente? Possibilidade de chuva 5%, umidade relativa do ar em 40% e ventos 19 km por hora. Esse é o clima agora da nossa cidade. Bom, vocês já ouviram falar ao longo do mês de janeiro e vão ouvir falar sobre o Janeiro Branco. Daqui é um tema muito importante, um mês de conscientização da saúde mental. Eu tenho refletido sobre isso e num encontro que foi até casual, no almoço, me encontrei com o querido psicólogo Dr. Luciano Wagner, que está aqui comigo já de muito tempo. A gente estava relembrando aqui, gente, passaram-se mais de 10 anos que ele não vinha na nossa bancada, voltou mais esbelto, né? Voltou em forma, entendeu? Atenção, meninas, o cara tá disponível, olha o cara, viu? E tá aqui para falar comigo sobre Janeiro Branco. Doutor, é uma grande satisfação tê-lo aqui, Luciano, mais uma vez, de volta depois de tantos anos, e que é um tema que traz uma reflexão muito importante para nós. Afinal de contas, a gente pode estar pensando o que é saúde mental. Então, eu já começo te perguntando o seguinte: a gente vive numa era da hiperconectividade, né? Mas também do isolamento emocional. Vejam que paradoxo, né? Como o Janeiro Branco ajuda a provocar uma reflexão real sobre saúde mental em uma sociedade que se mostra muito, mas sente pouco. Boa tarde, amigo. Honra em recebê-lo aqui. Boa tarde, André. Boa tarde aos ouvintes do Saúde em Foco. Um grande prazer, satisfação estar aqui com você, né? Pois é, né? A gente vive hoje uma hiperconectividade e ao mesmo tempo afastado das pessoas. Eu sempre lembro, né, quando entra essa temática, eu fui um dia dar uma palestra lá no IFAL de Penedo e tinha lá, acho que umas 200 pessoas mais ou menos. E eu perguntei a um senhor qual foi o melhor evento que já aconteceu na vida dele. E um senhor respondeu que foi quando faltou energia na casa dele. Né? Eu estava dando uma palestra sobre saúde mental, né? E aí ele disse que foi quando faltou energia. Aí todo mundo ficou calado no auditório, né? Quando faltou energia, qual a graça de faltar energia, né? Mas quando ele falou, eu entendi automaticamente o que ele falou. E eu pedi para ele se colocar, né? Ele disse, porque é o seguinte, que quando falta energia, eu volto a ser importante. Porque o Wi-Fi deixa de existir e as pessoas voltam a conversar, né? As mesas começam a ter serventia, as cadeiras começam a servir e aquela grande roda começa novamente a existir, né? Então, assim, eu achei, eu digo, que interessante, né? Então, é exatamente isso que você traz, né? As pessoas estão hiperconectadas
mas estão totalmente distantes de si, né? E as pessoas, é como se a gente estivesse vivendo a sociedade esquizofrênica, né? Cada um no seu quadrado e as pessoas não se comunicam. E isso vem batendo cada vez mais forte na sociedade e adoecimento galopante cada vez mais. Porque, querendo ou não, a gente tem que entender que nós somos seres sociais, né? A partir do momento que a gente deixa de se conectar com o outro e a gente só se comunica com a gente, é como a gente estivesse vendo só o nosso umbigo, né? E o processo de aprendizagem, ele acontece na interação com o outro. Quando a gente para de interagir, a gente para de empreender e a gente começa a ter também déficit cognitivo, né? Os últimos estudos também já apontaram, André, que a sociedade está ficando menos inteligente pelo uso excessivo das redes, né? E isso vem sendo algo extremamente nocivo. Você vê agora, o governo federal agora já proibiu, né, o uso de celular nas escolas. Se eu não me engano, foi a Nova Zelândia, proibiu que adolescentes até 16 anos tinham acesso à rede social, porque o número de casos de saúde mental e aumento do número de suicídios estava aumentando de uma forma galopante. E eles colocaram, fizeram um estudo, exatamente foi o uso excessivo das telas, né? Estava causando tudo isso. Um abraço aqui a dona Vera Lúcia, minha sogra que está aqui. Boa tarde, obrigado pela audiência. Luciano, você estava falando uma coisa, a gente estava falando aqui em off antes de entrar no ar, sobre a nossa percepção, inclusive sua e minha. Eu já venho falando isso aqui há alguns anos. Eu já venho falando que depois da pandemia nós não somos os mesmos. Alguma coisa mudou, alguma chave virou e não foi uma chave boa não, né? Isso que você está falando aí de hiperconectividade foi a nossa pergunta, e ao mesmo tempo isolamento. Como é que pode? Você tem um mundo tão tecnológico, você tem um mundo que você acompanha tudo em tempo real. Uma coisa aconteceu lá, citando aqui, na Nova Zelândia, você sabe aqui em fração de segundos. Hoje é terça-feira, quarta-feira. Segunda-feira teve um acidente, não foi, Marcão, na Espanha. Um trem lá se chocou e... Foi domingo? Domingo para segunda, tá? Em frações de segundos, Luciano, a gente ficou sabendo aqui, né? A tal da globalização que já ultrapassamos isso. Ou seja, quando uma coisa acontece, né? Nós sabemos em tempo real, basicamente. Isso tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, porque tem pessoas que não conseguem se desligar, né? Eu falo o seguinte, Luciano, eu abri mão da minha rede social pessoal. Por quê? Porque eu estava adoecendo, né? Eu percebia que algumas pessoas só estavam interessadas naquilo que eu postava da minha vida pessoal. E eu entendi que a minha vida pessoal, como o próprio nome está falando, só diz respeito a mim. Então, você não vai saber algumas coisas da minha... Não vão saber coisas da minha vida que eu não acho mais importante que as pessoas saibam. Coisas da minha vida privada, da minha privacidade, né? Inclusive até a própria polícia fala sobre isso. Não tem problema nenhum, gente, em você postar suas coisas. Se fez uma viagem bacana, poste quando voltar. Quando você já estiver em casa, quer ver o negócio? Você vai para o Canadá, você vai para visitar qualquer país, você vai visitar o Caribe, qualquer lugar. Bacana demais, né? Não? Você posta quando estiver em casa de volta. Se explica depois, um monte de coisa. Mas, Luciano, a segunda pergunta é o seguinte: hoje há mais informação, discursos e ativismo sobre saúde mental. Na prática clínica, isso tem se traduzido em mais cuidado ou apenas em mais falas superficiais sobre sofrimento emocional? Pois é, André. O que a gente percebe hoje, né? Que aí a gente trazendo o advento da pandemia, a gente na pandemia, o tema saúde mental, ele eclodiu como um todo. Todo mundo hoje fala em saúde mental, mas nem todo mundo sabe o que é saúde mental. Não que a gente tem que tratar a nossa saúde mental, mas as pessoas não sabem o que é tratar a saúde mental. Por exemplo, as pessoas não sabem deixar o telefone de lado, sabendo, porque elas têm aquele senso que ela tem que estar conectada o tempo todo. E uma das coisas que a gente vê hoje, pessoas que passam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas conectados das redes sociais e desconectado do seu mundo, desconectado das pessoas ao seu redor. Hoje é muito comum, né, nas casas ter a mesa
mas essa mesa não ter mais todo mundo sentado para fazer a refeição. E quando tem ainda, quando acontece que está sendo cada vez mais uma raridade, é cada um com seu smartphone vendo aquilo que quer. Então falta o diálogo, falta a conexão entre as pessoas, principalmente dos pais, que deveriam ser os primeiros a orientar os filhos a não deixar que isso acontecesse, principalmente na hora das refeições. Eu falo café da manhã, do almoço, do jantar, que a refeição seja. Porque a gente tem o fenômeno da grande mesa, e era exatamente isso, para a gente conversar, para a gente debater, isso que vai criando a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. Pessoas que falam de saúde mental e têm esse tipo de atitude. Pessoas que falam de saúde mental, mas não levam o seu filho para fazer um acompanhamento psicológico, não levam o seu filho para fazer uma caminhada, né? Não leva o seu filho para tratar da sua espiritualidade, porque em determinado momento da vida da gente, a gente tem que tratar da nossa saúde mental, da nossa saúde física e da nossa saúde espiritual. Sim. Se a gente não cuidar dessas três vertentes, uma hora a gente vai ser obrigado a cuidar de tudo isso de uma vez só. Então é melhor a gente cuidando aos poucos, para a gente ter longevidade, porque a tendência é que hoje a gente viva muito, mas a gente tem que viver com qualidade de vida. O que acontece? Com o uso exacerbado das medicações, que hoje se tornou um mal necessário. Quando digo mal necessário, é porque as pessoas não procuram ajuda especializada, elas se medicam sozinhas, ou então tomam medicação que passaram para outras pessoas. É muito comum no setor terapêutico chegarem pacientes com 1 ano, 2 anos, 3 anos de medicação, que foram, quando tiveram uma determinada crise no profissional de psiquiatria, que geralmente é o mais habilitado para esse tipo de atendimento, e está tomando medicação de 3 anos atrás, quando a pessoa estava em crise. 3 anos atrás não representa mais o que você é hoje. Então, você tem que ter esse acompanhamento constante para você saber lidar com essa medicação, que a medicação vai entrar, ela vai passar um tempo e o próprio profissional vai tirar a medicação. Não adianta você ir hoje no profissional e passar 2, 3 anos para ir. E a gente já fica dizendo, não, que o profissional não fez um bom trabalho. Mas como se você não apareceu mais? Então tem que procurar os profissionais especializados e do mesmo jeito que ele entra com a medicação, para ele tirar a medicação. E não tá tomando medicação que as pessoas passem, né? E claro, fazer uma caminhada, ter cuidado com a alimentação, ter cuidado com a higiene do sono, ter cuidado com a sua questão financeira, né? Usar menos a rede social e, acima de tudo, procurar ter uma vida social. Então isso deve ser compromisso nosso e compromisso também das empresas também que a gente trabalha, né? Hoje em dia, André, com a nova NR1, né? As empresas estão sendo corresponsabilizadas, né? Pela saúde mental dos seus colaboradores, que a gente vai debater mais daqui a pouco. Perfeito. E falar nisso, né? A depressão deixou de ser tabu, mas também passou a ser banalizada. Onde está, Luciano, a linha entre a conscientização e a normalização perigosa do adoecimento psíquico? Isso. Pois é, André, o que acontece? Tudo virou meio que um modismo, né? Ter depressão é modismo, ter ansiedade é modismo, fazer acompanhamento psicológico é modismo, porque, eu faço acompanhamento psicológico, eu tomo tal medicação. Mas assim, quando você tem alguma crise de ansiedade, aquela crise, ela está dizendo que alguma coisa você está desregulada emocionalmente, ou fisiologicamente, né? Ou organicamente. Então, o primeiro que você deve fazer é buscar ajuda profissional, de um profissional de psicologia ou de um clínico geral, para ele tratar, para ele ver o que é que está acontecendo aí. E aí, a partir daí, você fazer um acompanhamento e você ter cuidado com o seu corpo e com a sua mente. Buscar profissionais que sejam especializados para cada função específica. O que acontece muitas vezes é que as pessoas não estão interessadas em fazer um processo, em buscar um profissional. E eles querem apenas fazer parte daquele grupo de pessoas que diz estar passando por algum transtorno. E muitas vezes as pessoas se aproveitam desse transtorno se fazendo de vítimas. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque em vez de a pessoa ter uma vida ativa, a pessoa começa a não ver mais. Passa a ter uma vida vegetativa, só reclamando da vida o tempo todo e não tendo mais uma atitude de enfrentamento em relação à vida. Porque a depressão nada mais é do que uma despersonalização que a gente tem do encontro com a gente mesmo, né? A gente tem que saber lidar com as questões culturais, questões emocionais. Aí, paralelo a isso, vem questão financeira, questão de divórcio, né? Que inclusive tem aumentado bastante. Depois da pandemia, os divórcios aumentaram em 800%. O número também de pessoas que tomam medicação aumentaram em 800%.
Então, ninguém saiu ileso da pandemia. Nós voltamos totalmente diferente da pandemia e esse novo, vou colocar assim, ele ainda não foi estabelecido. A gente ainda está aprendendo a lidar com ele. Então, a demanda nos consultórios vem aumentando cada vez mais, a demanda nas empresas vem aumentando cada vez mais e a demanda de uma forma mundial vem aumentando cada vez mais. Nós estamos conectados e desconectados ao mesmo tempo, né? E aprendendo a lidar com esse novo que a gente ainda não sabe direito qual será. A gente está passando por por um processo ainda de aprendizagem desse novo, né? Uhum. Na pandemia teve muita gente que não conseguiu, né, exercer o seu luto, que é uma das coisas benéficas para o processo da morte, é quando você consegue aquele ritual, né, de você ter o velório, de enterrar aquela pessoa, né? Então isso faz parte do processo de luto. Muita gente não teve isso e muita gente até hoje ainda vive usando máscara, por incrível que pareça, André. Muita gente até hoje usa máscara com medo do mundo. Por quê? Tem um dos transtornos da ansiedade, né, que é o delírio de perseguição. Só que na pandemia, o delírio tinha um vírus seguindo você, que era o vírus do Covid. E aí muita gente que já tinha problemas, que já tinha questões relativas, questão orgânica, começaram a desenvolver com mais facilidade e outras pessoas chegaram a desenvolver, né? E grande parte também que muita gente não soube lidar com o vírus do Covid ou com aquela dificuldade momentânea que estava acometendo. Eu diria que hoje, se o vírus do Covid ele voltar e coagir entre a gente, a população saberá viver, tanto a população quanto os órgãos públicos, né, saberão lidar com ele com uma forma totalmente diferente, né? Porque muita coisa aconteceu, muita informação foi colocada de uma forma errônea, muita colocação foi colocada de uma forma certa, mas também muita gente se avorou de querer ser o dono do conhecimento sem ser. Então isso acabou gerando muita informação errada e só atrapalhou a saúde, a ciência, né? E infelizmente a gente tem que buscar ajuda especializada quando a gente procura. E assim, na época nem os profissionais também, eles estavam também sabendo o que era. Então teve toda uma busca, né? Uma ajuda a nível mundial. Eu diria que o grande ganho não foi nem ter descoberto a descoberta do Covid, foi a descoberta de outras doenças, buscando a cura do Covid, e foram descobertas outras doenças, como a questão do Alzheimer agora. Sim. Já surgiu agora uma medicação para a fase inicial do Alzheimer, né? Sim. Então assim, a gente já teve ganho em outras doenças e isso de uma forma muito, muito benéfica, né? Então sempre bom a gente sempre estar investindo na ciência, na tecnologia, e claro que a informação sempre necessária, se ela for bem usada, se ela for bem produzida, né? Você passa 8, 9, 10, 12 horas em rede social, isso não vai educar ninguém, né? E hoje você vê que as coisas são muito rápidas, né? São vídeos rápidos, né? No T-Short eu acho que é 15 segundos, 20 minutos, você não pode passar disso, né? Então, essa velocidade da informação está fazendo que a gente também crie um adoecimento, a gente se desconecta com a gente e também está proporcionando o nosso adoecimento mental, né? Uhum. É um novo mundo que a gente vive hoje. Verdade. Quero mandar um abraço aqui para Paula Costa, para Enísia. A Enísia diz assim: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Tá? Ela diz assim, a Erivânia diz: palestra valiosa. A Tereza Cristina Mendes, né? O Ronaldo, técnico de relógio, está lá na Vila do Grilo, dizendo boa tarde. O Josivan Barros está em Boca da Mata, dizendo o seguinte: boa tarde, amigos, ouvindo aqui na sala de aula de casa, eu, minha filha Lívia, ela tem 20 anos. As telas nesse tempo tá um caso sério, as crianças estão muito ansiosas. Vejo, tá dizendo aqui que assiste o programa todo dia. Muito obrigado, Josivan, um abraço para sua mãe também, todos de Boca da Mata. Doutor, a última antes de ir pro intervalo. Muitas pessoas dizem estar exaustas, ansiosas ou deprimidas. Como diferenciar sofrimento emocional passageiro de um transtorno mental que exige acompanhamento profissional? Excelente pergunta, André. Geralmente, né, o cansaço, a fadiga, ele pode vir de uma sobrecarga de trabalho, de noites mal dormidas. Agora o pessoal que fez Enem agora, né? O pessoal pode estar exaurido emocionalmente e fisicamente, porque eles vêm de uma maratona muito complicada. Então isso geralmente tende a assumir depois de descansar, depois de um mês, geralmente isso já tende a desaparecer ou diminuir. No caso de algum caso relativo ao quadro de adoecimento mental, geralmente esse quadro persiste, né? Ele tem duração de mais tempo, ele vai precisar de ajuda especializada,
geralmente a pessoa começa a ter crise de ansiedade, começa a ter insônia, começa a ter taquicardia. E se caso a família tiver caso de saúde mental comprovadamente, né? Pessoas que tomam medicação ansiolítica, né? Pondera, Gardenal, Rivotril, ou que tem a caso na família que tem a caso de depressão, ou caso de suicídio, então é bom sempre buscar uma ajuda especializada. Porque quando é algo congênito, ele tende a demorar mais. Quando é algo relativo ao cansaço pela vida que a gente tem, pela correria da vida, ele tende a assumir logo, né? Quando a gente para, ele tende a assumir. Então, assim, até o burnout, né? Que é uma causa de adoecimento pela questão do trabalho, às vezes pela sobrecarga de trabalho, ele tende a diminuir depois que muda a forma de trabalho, depois que a pessoa sai daquele trabalho e busca outro trabalho. Então, todo cuidado é bem-vindo, né? E toda atenção especializada é muito bem-vinda, é melhor vinda ainda, né? Para ajudar nesse diagnóstico. Uhum. Um abraço aqui para Neide, um abraço aqui para o Vitor Gabriel. Ele diz: ótimo programa, Pepes e Luciano. Abraço, meus amigos. Abraço para você também, Vitão. Um grande abraço para você e para sua família, tá? Luciano, dá tempo da gente fazer mais uma, que é essa aqui. A cultura da performance, da produtividade extrema e da comparação constante, olha, nas redes sociais, tem adoecido emocionalmente as pessoas. Como isso impacta diretamente o aumento dos quadros de ansiedade e depressão? Aí eu tô vendo o Luciano lá, Luciano tá na Praia do Gunga, olha lá, na Praia do Gunga, com aquela sunga lá que vai deixar ele mais gatão ainda, tomando aquela caipifruta ali, tomando aquele caldinho de sururu. Marco Aurélio, por favor, as imagens da Praia do Gunga, né? Tá ele lá, com a namorada, aí eu tô aqui, ó, peguei aqui o celular, aí eu olhei, mas o Luciano tá no Gunga e eu não tô. Por que eu não tô no Gunga? Por que eu não tô com a minha morena na Gunga também? Olha, rapaz, Luciano, rapaz. Gente, eu fui para um show do Renato, eu esqueci como é o nome do cara aqui. Ganhei o ingresso e nós fomos com meu filho agora na sexta-feira. Esqueci até o nome do comediante. E foi aqui no HD Hall, foi muito bacana na sexta-feira passada. E você vê, Luciano, um comediante, um cara que faz um stand-up, né, muito bacana. E ele falou várias vezes, diversas vezes: pare de pegar a rede social para comparar a sua vida com a vida de outras pessoas. Inclusive, há muitos anos atrás, a antiga Rádio Novo Nordeste, AM 570, ao meio-dia tocava a Desiderata, narrada na voz do inesquecível e imortal Cid Moreira. E ele dizia: não se compare com as outras pessoas, porque vai ter sempre alguém inferior e alguém superior a você. Nós vamos nos frustrar se a gente fizer isso. Entendeu? Então, Luciano, vou voltar à pergunta aqui, pra gente não perder e principalmente não confundir você. A cultura da performance, da produtividade extrema e da comparação constante nas redes sociais tem adoecido emocionalmente as pessoas, e como isso impacta diretamente o aumento dos quadros de ansiedade e depressão? Pois é, André, é uma das coisas que a gente vem hoje aumentando de uma forma absurda, né? O mundo das redes sociais, ele não é o mundo real, ele é um mundo, como diz, é o mundo das redes sociais, né? É o mundo do imaginário. Mas as pessoas que estão lá, né, no seu ambiente de trabalho, olhando muito as redes sociais, se ocupando de coisas que não fazem parte do seu cotidiano, ele começa a ter inveja daquela vida, ele começa a querer ter aquela vida, como se aquela pessoa pudesse ter tudo e ele está naquele ambiente ali, naquele trabalho, ele não pudesse ter nada. Então, muitas vezes a pessoa está em um local desse, mas a pessoa se programou, a pessoa se organizou, está lá. Fez uma foto, postou, porque está lá colocando que está cuidando da sua saúde mental. O povo faz muito isso. Vai para uma praia, para um local, posta a foto lá, estou cuidando da minha saúde mental. Está certo, claro que está certo de colocar. O que não dá é você estar na praia, curtindo o tempo todo, deixando de curtir a sua praia e tá postando foto o tempo todo nas redes sociais, que você está lá para cuidar da saúde mental e você não está cuidando da sua saúde mental. Por outro lado, a pessoa que está do outro lado das telas vendo isso, começa a achar que aquela é a vida que a pessoa tem, né? Que ninguém vai postar coisa ruim em rede social. Ninguém vai postar miséria, só se posta coisa boa, é comida boa, é carro, é roupa. Ninguém vai postar que tá no SPC. Ninguém vai postar que tá no SPC, ninguém vai postar que tá no Serasa. Então, assim, começa a se criar uma vida, as pessoas que estão do outro lado começam a, principalmente quem tem
quem tem digamos assim, uma baixa autoestima, às vezes por traço de personalidade, às vezes até por um comportamento depressivo ou por um quadro de ansiedade, qualquer que seja, a pessoa começa a se sentir inferiorizada e começa a querer ter uma vida que não tem. E começa a colocar de forma exagerada, exacerbada tudo aquilo que faz, como forma de chamar a atenção. Tem pessoas, André, que se postar algo nas redes sociais, que hoje em dia o Instagram, né, que é o mais colocado, e não tiver visualizações ou links ou curtidas, a pessoa muita gente já está entrando no quadro de ansiedade. É como se você não fosse visto, você não fosse percebido. E assim, a pessoa tem que postar isso porque tem que postar e acabou, se deixar lá. Não tem que ser escravo daquilo que se posta. Tá? O que dá o processo de adoecimento é você ser escravo daquilo que você posta, daquilo que você coloca. Você postar que está num trabalho, que você passou na faculdade, que está numa praia, isso não tem problema nenhum. A questão é você viver escravo daquilo que você posta e as pessoas que olham aquilo acharem que aquilo que você tem é melhor, a vida do outro é melhor do que a sua. Então as pessoas vivem num processo de despersonalização da sua identidade, sem querer aceitar o seu viver, o seu vivido, e querendo as coisas de uma forma muito mágica, muito rápida, né? As coisas não são mágicas, elas não são rápidas, as coisas demoram a acontecer. A gente vai ser um profissional reconhecido quando a gente tiver 5, 10, 15, 20 anos de profissão. Você não vai se formar e já vai ser um profissional reconhecido. Verdade. Você não vai ter um carro assim que você se formar, você não vai ter uma casa. Isso tudo é um processo, tudo demora. Só que as pessoas hoje querem tudo para ontem. E essa falta de paciência e essa falta de comparação está adoecendo as pessoas, está adoecendo muito. Então, primeira coisa que eu digo quando eu estou nas redes sociais, principalmente quando eu atendo adolescente ou pessoa que está no caso de ansiedade, é reduzir o uso de redes. Porque Perfeito. faz as pessoas, inclusive, André, não dormir, vai dormir e ficar na rede. Porque o sono é o momento de você dormir e cochilar. Quando você entra na rede, aqueles estímulos faz você cada vez mais você ficar acordado e atrapalha a qualidade do seu sono e o seu sono também. Perfeito. Vamos para o intervalo. Na volta a gente continua aqui com o Dr. Luciano Wagner, psicólogo, sobre Janeiro Branco, mês de conscientização sobre a saúde mental. Como é que tá a sua? A gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe.
1h37. Boa tarde. Muito bem, estou conversando com o Luciano Wagner. Ele é Luciano Wagner. Tem que trabalhar direito, André Pepes. Pronunciar as palavras direito sem pressa. Estou conversando com o psicólogo Luciano Wagner e o tema é Janeiro Branco, mês de conscientização sobre a saúde mental. Doutor, tem uma pergunta aqui da Erivânia. Ela diz assim: doutor Luciano, aqui é Wanda. Gratidão por todo o conhecimento e advertência. Quero te perguntar se o tremor faz parte da crise de ansiedade ou se seria necessário um rastreio do sintoma. Forte abraço. Pergunta boa da Erivânia, né? No caso do tremor, tem uma coisa chamada delírio tremens, né? Que é uma questão neurológica. Geralmente, quando eu faço acompanhamento com pessoas que tá com delírio, dependendo do nível, eu peço uma avaliação neurológica para identificar o que seja o motivo daquele tremor. Também pessoas que tomam medicação há bastante tempo, elas podem desenvolver um efeito colateral de ter alguns tremores, né? Mas com o cessar da medicação, aquele tremor ele tende a desaparecer. Então, geralmente é bom fazer uma avaliação neurológica para saber a fonte daquele tremor. Que se ela for neurológica, é super fácil de resolver. Toma uma medicação, né? Aparece no exame, faz medicação e logo ele desaparece. Se for uma questão pelo uso da medicação, aí teria que rever a medicação e com o tempo também o tremor também iria cessar também. Então, cada caso é um caso isolado. A gente tem que avaliar bem para não estar achando que tudo que tudo compete à psicologia e não é, né? Tem muito cuidado com isso também. Ok. Luciano, há um crescimento expressivo dos índices de depressão, especialmente entre jovens e adultos em idade produtiva. O que mudou na forma de viver? É o que tem adoecido emocionalmente essa geração? Pois é, André. Com o advento, né, com o advento pós-pandemia e com o envelhecimento da população, principalmente nos países da América Latina e a estabilidade do globo como um todo, a gente hoje, essa galera, nessa faixa etária, ele tem uma demanda muito grande sobre ele, né? De assumir responsabilidade. Num país como o Brasil mesmo, que é um país que tende a ser um país de idosos, a carga tributária, né? E o trabalho, ele tende a ter um cansaço muito grande para as pessoas, porque as pessoas geralmente, eles têm que cuidar dos pais, que já estão geralmente em idade avançada, e às vezes os avós também. Então ele acaba tendo, quando ele chega em casa, que é aquele lá acolhedor, ele chega para descansar, ele ainda tem que cuidar também dos outros, além do aumento também dos gastos com saúde nessa população da terceira idade. E assim, e as pessoas muitas vezes, eles não sabem relaxar, eles não sabem procurar meios dele aliviar as suas dores, né? Para ele ter saúde mental. Fazer aula de música, fazer aula de que ele gosta, fazer aula de música, fazer aula de tricô, de bordado, aquilo que uma atividade física, natação, corrida, musculação, o que seja. Então, se a gente não se cuidar para cuidar do outro, a gente vai acabar adoecendo junto com o outro, né? Então essa galera, ela tá passando por muita dificuldade nesse momento, porque ela tá com sobrecarga e não tá aprendendo, não tá sabendo lidar com isso, boa parte dela. Outra coisa, Luciano, por exemplo, o ativismo em saúde mental tem sido importante, mas pode também gerar pressão para que as pessoas se resolvam sozinhas, por exemplo. Qual é o papel do psicólogo nesse cenário de discursos prontos e soluções rápidas? Pois é, André, pergunta excelente, né? Hoje em dia realmente se criou uma necessidade de falar sobre o tema saúde mental, mas nem todo mundo entende o que é saúde mental e sabe falar sobre saúde mental. Então a gente vê hoje, né, algumas empresas, algumas associações, né? Eu estou fazendo agora parte da Agreal, né, que é a Associação dos Artesãos, né? O Jânio, o mestre Jânio, ele criou um curso de Inclusiarte, né? Que é um curso voltado para a população de uma forma geral, principalmente para a população LGBTQI+. E ele colocou uma pessoa que tem sensibilidade incrível, e ele colocou no curso um profissional de psicologia para tratar das demandas referentes à psicologia num curso de arte, né? Num curso de arte. E ele acabou criando um grupo terapêutico, né? Lá o pessoal trabalha com fuxico, né? Que é uma arte milenar, né? De costurar, de fazer aquele tipo de trabalho. Então tem o professor de fuxico e tem o profissional de psicologia
para dar conta da demanda de psicologia. Porque eles olham, eu não sou psicólogo, eu sou professor, eu sou artesão, mas eu não sei lidar com essa demanda. Então, é importante a gente deixar de falar coisas que a gente não conhece, não sabe, e sempre buscar profissionais especializados para falar daquele assunto que seja pertinente. Inclusive, as faculdades de psicologia agora tiveram um boom, né? Eu acho que uma das faculdades mais procuradas agora são as faculdades de psicologia. Eu acho que aqui em Arapiraca agora, no momento, deve ter umas 5 ou 7 faculdades de psicologia. Sim, né? Verdade. Pela demanda que as pessoas têm. Mas eu lhe digo sem medo de errar. Metade das pessoas que estão fazendo curso de psicologia precisam de acompanhamento psicológico. E boa parte dela tem algum transtorno de ansiedade. Boa parte. Ok. Como o silêncio emocional, a dificuldade de falar sobre sentimentos e a cultura do engole o choro contribuem para o agravamento de quadros depressivos na sociedade atual? Pois é. O processo depressivo, geralmente, ele é um processo quando a gente está um pouco perdido, a gente não sabe, a gente está meio que num processo de despersonalizar. Quando você despersonaliza, como se você saísse de si. Então, geralmente, as pessoas falam muita besteira, falam muita bobagem e as pessoas que estão próximas, elas tendem a não ter paciência com aquele tipo de atitude. Geralmente as pessoas ficam muito fatalistas, reclamam muito da vida, né? Falam que estão com vontade de morrer, estão com medo de tudo. É um medo irracional, um medo que não existe. Às vezes ficar dizendo, se você me deixar, o que é que vai ser de mim? Cai produtividade no trabalho. A pessoa começa a ter um movimento que é um movimento que o outro percebe que é um movimento que não é dela. E é muito comum as pessoas terem crise de choro. Então, assim, quando vocês verem uma pessoa ter crise de choro, deixa a pessoa chorar. Deixa ela colocar para fora. Porque o choro é uma das formas de equilíbrio que o corpo busca. Cara, mas depois do choro, né? Buscar perceber o que é a pessoa que está do lado, ou a própria pessoa, buscar saber o motivo daquele choro. Caso não entenda, a pessoa buscar ajuda profissional. Que é essa pessoa que vai orientar você da melhor forma possível. Ou um clínico, ou um profissional da psiquiatria, ou um profissional da psicologia, né? Porque se o choro vem, ele tem que ser colocado para fora, né? Porque é uma forma que você tem de equilibração, né? É a mesma coisa que você ter uma desarmonização, é como se você tivesse uma desarmonização com a sua mente, né? Com a sua parte corporal. Então você tem que colocar para fora aquilo para depois você se reequilibrar, né? E tudo é muito sutil, né? A gente tem que perceber. Silêncio demais, isolamento demais, sumiço demais, né? Então tudo de excesso ou em falta liga o alerta da observação daquelas pessoas que estão ao seu redor. Tá. E a última, Luciano, se o Janeiro Branco fosse mais do que um mês e se tornasse uma prática diária, que mudanças reais você acredita que veríamos na forma como as pessoas lidam com emoções, limites e sofrimentos? Pois é, né? O Janeiro Branco, né? Foi um movimento que surgiu por essa necessidade, né? Que as pessoas perceberam realmente em processo de mudança, né? A gente viu agora o ano passado o MT, o Ministério do Trabalho, nunca teve tanta gente se afastando do trabalho por questões de adoecimento mental, né? Com burnout, com excesso de trabalho, por normas e regras que o colaborador ele não consegue alcançar. Então isso vai criando também um adoecimento mental na população. As empresas agora também são corresponsáveis, né, com a saúde mental dos colaboradores, né? Inclusive até maio a NR1 ela tem que ser implantada. Então eu diria que as empresas elas têm que, de uma forma geral, de janeiro a janeiro, trabalhar a sua saúde mental com palestras educativas, nem isso agora vai ser obrigatório, porque a nova regra ela determina, mas que toda instituição também ela consiga também ter esse trabalho de saúde mental e que a gente, como ser humano, a gente também se perceba o que a gente está fazendo da vida da gente. Mais uma caminhada é importante, alguma atividade física, cuidado com a alimentação, tempo de uso das telas, né? A gente voltar a ter o hábito do diálogo, né? Porque a gente se fecha em copas e a gente acaba atrapalhando a gente mesmo. Ter cuidado também com as suas finanças, que isso me atrapalha demais e, acima de tudo, se perceber que está padecendo de algo, buscar ajuda de algum profissional, seja da psicologia, seja da psicoterapia, da psiquiatria, da fisioterapia, de qualquer área, porque cada pessoa fazendo o seu trabalho, a gente vai conseguir abraçar o ser humano como um todo, né? E a gente conseguindo abraçar o ser humano como um todo, a gente vai melhorar bastante. Eu já estou percebendo agora, André,
alguns locais, né, como a Agrel agora colocou, de ter profissional de psicologia nos trabalhos que vem a fazer, a exercitar, porque as pessoas não entendem, não sabem lidar com essa sensibilidade tão boa, tão bem, quanto com o profissional de psicologia, que é a pessoa que é mais habilitada para tomar conta dessa demanda, né? Porque o profissional de psicologia também chega num determinado momento que ele também faz acompanhamento psicológico, ele faz formação, para ele aprender a lidar com essa demanda, né? E assim, algumas pessoas, eu já tive alguns pacientes meus que tomavam medicação, né? E eu percebi que eles tinham vontade de fazer o curso de psicologia. Eles, será que eu conseguiria fazer o curso de psicologia? Digo, claro que você conseguiria, né? Até porque entende o processo do adoecimento mental, já se cuidou e vai entender muito melhor o processo daquelas pessoas que estão passando por alguma dificuldade. Então, se a gente como um todo sempre buscar ajuda, as coisas ficam bem mais fáceis, né? Então, não é a gente normatizar qualquer coisa, não, isso é loucura, tem que procurar um profissional. Não, porque muita coisa também faz parte desse momento de vida que a gente está vivendo, que a gente está meio passando por essa readaptação. Mas sempre ter um olhar atento e buscar sempre uma melhora, né? Só chorar, ninguém chora à toa, né? Ninguém pensa em se matar à toa, ninguém pensa em separar à toa, né? Ninguém compra de mais ou compra de menos à toa. Ninguém come muito ou come pouco à toa, né? Ninguém faz muita atividade ou não faz nenhuma atividade à toa, né? Então, assim, sempre perceber principalmente os excessos e sempre buscar um meio para intermediar esse nosso viver de uma forma mais saudável e mais benéfica. Perfeito. Conversei com o Dr. Luciano Wagner, ele é psicólogo, atende aqui no Empresarial Ápice, tá? Na rua José Alves Porto, aqui no Alto do Cruzeiro. Tá aí as redes sociais do Luciano Wagner, com W_AL, você vai segui-lo aí, tem vários vídeos, amanhã tem os cortes da nossa entrevista, tá? Luciano, qual é o telefone para que quem precisa de ajuda, quem precisa de apoio, quem precisa de psicoterapia, de bater um papo com você para se conhecer melhor, para se entender melhor e levar não somente o janeiro branco, mas levar o 2026 branco, né? Todinho. O ano todo você em paz com saúde mental. Qual é o número que entra em contato com você? As pessoas podem entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, né? Como você mesmo falou, o Luciano Wagner _AL, né, que a gente pode se comunicar. Lá tem vários vídeos também, né, falando sobre a temática de saúde mental, porque desde quando eu me formei, né, que eu venho trabalhando já com a saúde mental. E pelo WhatsApp, né, o telefone 999851116, né? 999851116, né? Então, marca lá uma consulta, fala lá comigo lá pelo WhatsApp ou pelo Instagram que a gente vai conseguir se ajudar. Bacana, 999851116. Seu Eloy, eu vou responder sua pergunta aqui que eu não tenho mais tempo, tá? Seu Eloy perguntou assim: boa tarde, depressão tem cura? Realmente não, depressão tem tratamento, seu Eloy, tá? É necessário um tratamento para a vida inteira. Você não quer dizer que você vai ter que tomar remédio a vida inteira, não. Mas é aquilo que tá falando pro Luciano aqui, que eu tive depressão e eu falei para ele aqui, ele disse: André, é uma eterna vigilância. Eu digo: eterna vigilância. Ter depressão significa o seguinte: você ficou bom, ficou bacana, saiu da depressão, você tá, imagine com uma lanterna numa estrada escura, onde tudo de lado é escuro e só o que está à sua frente com a lanterna ligada é o que você pode ver. O que é que acontece? Não pode faltar bateria na lanterna para que você possa iluminar o caminho que você tem para andar. Então, se eu fosse dizer, se fosse responder, seria isso. Depressão não tem cura, tem acompanhamento, tem tratamento e, sobretudo, tem vigilância, tá? E aí a gente consegue sim ter um ano todo branco. Não é só aumento janeiro branco, não. Luciano, muito obrigado por ter vindo, querido, foi muito bom. Espero tê-lo mais vezes aqui. Tranquilo, muito obrigado, André. Uma grande oportunidade, né, de debater esse tema tão importante e é um tema que faz parte da minha vida, né? Eu diria que pra gente trabalhar na saúde mental, a gente busca fazer algum hobby, né? Eu agora, André, eu me dediquei à música, né? Eu faço parte do coral Sons e Dons, né? Com o Marco Sena. Com o Marco Sena, com o maestro Marco Sena, né? Me dediquei à música, né, de uma forma... E para mim tá sendo um trabalho de saúde mental, né? Bacana. Eu digo ao Marco lá, a gente na aula de canto, que ali não é simplesmente uma aula de campo, ali é um grupo terapêutico, né? Bacana. E funciona muito bem, viu? Muito bacana. Bem mesmo. Sei disso. Um grande abraço aí, o maestro Marco Sena. Amanhã eu vou receber a doutora Larissa Fonseca, dermatologista, e olha aí vocês aí, ó. Cuidar do cabelo não é luxo, é saúde, acredite. E eu cortei o meu na 2 hoje, em homenagem ao meu filho, que tá indo embora na sexta-feira, e ele teve que cortar o cabelo desse tamanho aqui, e eu, para homenagear, fui junto. Não basta ser pai,
tem que participar, já dizia o comercial do Gelol. Então, tá tudo certo, boa tarde para você, até amanhã, Deus abençoe, se ele permitir, a gente tem um encontro aqui marcado a 1h. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN.